tarde, gente! Sejam bem-vindos a mais um Em Foco. Hoje, nessa quarta-feira, dia 25 de setembro, eu tô aqui com a Sara. Oi, gente! E a gente vai fazer o Em Foco dessa semana sobre um tema muito importante, que é sobre a inclusão. E para isso a gente trouxe aqui a Rebeca. Oi, gente, Rebeca, tudo boa bem? tarde. Boa tarde. Você pode se apresentar um pouquinho pra gente? Então, gente, eu sou uma mulher com deficiência, como vocês podem notar, e toda a minha atuação ela é voltada para o público PCD e para outras minorias, como o público LGBTQIA+, mulheres em situação de violência doméstica, negros, enfim, toda a questão do direito de minorias. E majoritariamente PCD, que acaba me procurando, às vezes PCDs que estão em situação de violência doméstica, enfim, várias questões aí que envolvem esse cenário de vulnerabilidade. Então você atua mais como advogada. Isso. E agora também eu estou começando a lançar um portfólio de assessoria de acessibilidade para as pessoas, para empresas e pessoas que têm interesse em saber como tornar o seu negócio, a sua empresa mais acessível. Isso é legal, também é muito importante, né, ter essa conversa, falar que, tipo assim, ajuda muito, né, também, vagas de emprego aumentam também pela busca. Sim. E aí você podia falar um pouquinho mais pra gente sobre o que você faz mais, quiser incrementar alguma coisa? Nessas empresas que você está começando agora a trabalhar com essa consultoria, você está percebendo uma certa resistência ou elas estão aceitando bem? Na verdade, o que eu estou começando a fazer é me vender como assessora de acessibilidade, mas aí não é como advogada, mais como a pessoa me procurar para entender como tornar o ambiente de trabalho dela mais acessível. O trabalho como advogada, nesse sentido, ele acabaria entrando como uma assessoria jurídica mesmo, que eu também posso fazer, tenho habilitação técnica e capacidade para isso, porém a gente não é muito procurado nesse sentido. A gente tem que lembrar aí que estatisticamente as pessoas com deficiência não estão inseridas de fato no mercado de trabalho, apesar da obrigatoriedade da lei de cotas e da forma como é feita no Brasil, o próprio capacitismo e a maneira como a pessoa com deficiência é vista historicamente, que a gente carrega essa marca, impede e dificulta a inserção de fato da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E como foi para você fazer a faculdade de Direito? Você sentiu que teve muito preconceito ou foi mais tranquilo na sua experiência? Foi tranquilo. Assim, a fase mais difícil na minha vida em relação à formação acadêmica e escolar mesmo foi a adolescência, porque é o que eu brinco, adolescentes sabem ser cruéis e a pessoa com deficiência passa por várias questões que os outros colegas não estão passando, e nessa época a gente não tem maturidade, ou pelo menos não tinham maturidade. Hoje eu entendo que eles não poderiam agir de outra forma, porque eles não tinham maturidade de sentar comigo e falar por que isso, por que daquilo. E era mais fácil, dentro daquele contexto, simplesmente evitar contato comigo. A noção era pequena, né? Hoje em dia, você acha que com a internet, hoje em dia você percebe uma mudança de comportamento ultimamente com as pessoas? Na verdade, o que eu tenho sentido é que hoje a gente discute muito mais questões ligadas à acessibilidade, porque hoje a gente tem um grande painel, um grande expositor que é a internet. Que, por exemplo, a partir do Instagram, por exemplo, a gente pode compartilhar a nossa realidade, nosso ponto de vista, não só o meu, mas outras pessoas com deficiência também, porque é o que eu brinco. A deficiência, ela impacta cada um de uma maneira diferente, porque ela vai depender do próprio entorno que a pessoa está inserida. Se você considerar eu, Rebeca, aqui em São José dos Campos, tem uma barreira e dificuldades diferentes das que eu tenho, por exemplo, quando eu vou para São Paulo ou quando eu vou para Minas, no interior. Porque
todo esse entorno, o próprio conceito de pessoa com deficiência. Se vocês forem olhar, a pessoa com deficiência ela é definida a partir dos impedimentos que a gente pode ter no nosso corpo, na nossa mente e também das barreiras. Eu posso até passar para vocês depois certinho para colocar na matéria, integração com o meio. Então, assim, isso tudo, o meio influencia muito. Por exemplo, lá em Minas, que foi onde eu cresci, eu tinha muito mais dificuldade de transitar do que aqui. Por exemplo, lá em São Paulo, eu tenho dificuldades, por exemplo, de, poxa, tá na hora do pico, como que eu vou pegar metrô? Entendeu? Então, assim, vai mudando de acordo com onde a pessoa está, qual o contexto socioeconômico que a pessoa tem, quais as questões que ela de fato consegue acessar. Então, tudo isso vai interferir na realidade da pessoa com deficiência. Então, para avaliar uma pessoa com deficiência, sempre é necessário ver isso. E aí, voltando para a pergunta e passando o gancho, aí a gente tem essa grande vitrine em que pessoas de várias classes sociais que sofrem com dificuldades diferentes podem falar da realidade delas, e aí a gente passa a olhar a pessoa com deficiência com mais naturalidade, porque daí você que não tem deficiência consegue olhar pra mim e falar, poxa, mas essa menina tem a mesma idade que eu e ela tá falando que ela tá passando pela mesma coisa. Então eu acho que isso ajuda com que a gente ganhe aí uma visibilidade maior. E outra questão, né? Por exemplo, há 10 anos atrás a gente não discutia capacitismo como a gente discute hoje. Apesar de eu, Rebeca, achar que a gente precisa discutir isso muito mais. Porque a gente não fala de capacitismo como a gente fala de racismo, como a gente fala de homofobia, de transfobia. Então, vai ser só falando que a gente vai desmistificar essa imagem da pessoa com deficiência e vai ter uma visão mais natural da própria deficiência, como de fato ela é, uma característica ligada àquela pessoa. Assim como a gente tem cabelo cacheado, liso, ondulado, a gente vai ter deficiência XYZ. Você acredita que essa questão do capacitismo a gente tem que tratar desde da escola, por exemplo, para que pessoas com deficiência não sofram os preconceitos e até mesmo bullying, certo? Sim, eu acredito muito que a gente vai conseguir, eu acredito muito na base, na maneira como a gente trata a criança desde pequena, de como a gente ensina. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum, quando criança vê a gente na rua e pergunta por que, a mãe puxa e fala, não fala, não pode. E pode, porque se ela está perguntando é porque ela nunca viu, então ela precisa naturalizar aquilo, por que aquela pessoa é assim? É só explicar o que de fato é. Por que aquela pessoa anda daquele outro jeito? Por que ela enxerga daquele outro jeito? Por que ela está agindo daquela forma? Porque ela é uma pessoa com deficiência e ponto. E a partir desse momento, a criança vai perguntar o que é uma pessoa com deficiência e de acordo com a maturidade que ela tiver e com a idade dela, você vai explicar, uma pessoa com deficiência é isso, aquilo, outro. Eu acredito muito que a gente vai construir uma sociedade mais anticapacitista se a gente investir em uma educação e numa inclusão de fato. O que não quer dizer também que a gente tem que receber alunos nas escolas e deixar o aluno no cantinho, sem brincar, sem interagir com os outros alunos, porque daí a gente acaba segregando mais do que incluindo, do que integrando, porque daí a gente cria uma bolha. Eu até tive um colega, mas eu nunca conversei com ele. Eu acredito muito na gente oportunizar que as crianças conheçam e que as crianças naturalizem mesmo. A gente vê também, tem a Turma da Mônica, né? Eles criaram esses personagens PCDs e eu acho isso muito legal, que a gente também tá começando a ver isso também em séries, em filmes, que quando você fala de naturalizar, eu percebo que de uns tempos pra cá começou a ficar maior mesmo, e hoje em dia as pessoas, além de terem mais noção por conta da internet, às vezes, eu leio um quadrinho, tinha um personagem, e não sei o que, aí já começa a se familiarizar mais. Você acha que no conteúdo que você consome, tipo de livro, filme, série, você também deu uma percebida nisso? Eu percebo, sim, que existe uma exploração muito maior da pauta
das pessoas perceberem a importância do tema. Porém, eu acho que existe uma invisibilidade da pessoa com deficiência no sentido de quantas atrizes vocês conhecem com deficiência, de não chamar pessoas sem deficiência para interpretar ou para ocupar lugares que podem ser de uma pessoa com deficiência. Porque nós estamos em todos os lugares e nós temos capacidade para ocupar todos os lugares. Até na segunda-feira, na Globo passou um especial chamado Falas de Acesso. O programa foi todo produzido, dirigido e protagonizado por pessoas com deficiência. Não teve música triste, não se falou de superação de barreira nenhuma, ou de uma história que, muito pelo contrário, deu a voz e a vez para as pessoas com deficiência, porque inclusive é uma fala que veio ali dos anos 70 de todo mundo que lutou, que encabeçou todo esse movimento que hoje a gente vê crescendo muito mais, de que nada é sobre nós sem nós. Não tem como você falar de deficiência a partir do seu padrão de pessoas sem deficiência. Você vai estar olhando de fora. Sim. Então, assim, a gente precisa chamar mais pessoas com deficiência para que elas protagonizem lugares. Isso em todos os cenários e âmbitos. Eu acredito que a gente precisa avançar muito, apesar de a gente ter avançado sim, mas eu acredito ainda que por essa questão histórica, vamos colocar ali, mas a pessoa com deficiência vai até a página 2. Na hora de fazer mesmo, chama uma pessoa sem deficiência. Eu mesma até hoje não vi, tipo, nenhuma princesa, cadeirante ou coisa, tipo, colocam muito, mas faltou essa parte aí. E agora também continuando falando de acessibilidade, a gente teve recentemente o Rock in Rio e eu vi que eles fizeram uma área de acessibilidade bem da hora lá. Não sei se você chegou a ver, você já, tipo, frequentou shows que você sentiu falta de uma atenção ou você teve uma atenção? Olha, eu vou ser bem sincera e polêmico, tá? Se vocês quiserem cortar. O seguinte, aqui em São José, Jacareí, enfim, é péssimo em questão de acessibilidade, porque sempre colocam a área PCD num lugar muito ruim, com um monte de gente na frente, aí você não enxerga e normalmente tem escada, tem barro para chegar, e eu fico assim, ai, que horrível. Mas assim, eu, Rebeca, acabo indo, ou ia quando estava mais a fase. Mas hoje em dia, um pouco mais velho e tudo mais, eu prefiro muito mais ir para shows lá em São Paulo do que aqui. Porque lá, por exemplo, eu amo show de estádio, gente. Amo. Porque eu acho que você paga o mesmo valor e você tem uma qualidade de um show muito melhor do que se você pagar qualquer artista em shows que são no interior, porque se ele está no estádio, ele vai fazer uma produção maior e melhor, em questão de backstage, de qualidade de som, enfim. Em questão da atuação artística mesmo. A estrutura também é melhorzinha. Da estrutura e tudo mais. E aí, lá, pra mim, segundo o meu ponto de vista e com a vivência que eu tenho, tá? Eu nunca tive problemas lá de acessibilidade, não. É sempre, tipo, chegou, fala com o primeiro bombeiro, ele vai te colocar pra dentro, você vai sentar, vai ficar lá, vai esperar e tudo mais. Então, assim, pra mim, nesse sentido, é muito melhor lá do que aqui, em shows. Tá? E é muito legal também saber que vocês têm direitos, né, quando vocês vão a esses eventos e tal, porque tem muita gente também que não conhece os direitos da pessoa com deficiência. A gente tem direito, nesses eventos, por exemplo, que a gente está falando, a gente tem direito à meia entrada, tanto a gente quanto o acompanhante. Então, por exemplo, show, cinema, tudo tem direito à meia entrada e não precisa ter nenhum benefício assistencial, basta ser pessoa com deficiência. Beleza. Então, assim, aquelas pessoas que às vezes têm uma deficiência que não é visível, andem sempre com o PDF do laudo médico. Hoje em dia eu vi que tem os crachás também. E tudo mais, porque daí você facilita o seu acesso. Você já se sentiu, assim, acuada por conta do... Porque muitas pessoas que têm a deficiência oculta falam que
as pessoas meio que segregam das outras que não têm a deficiência oculta. Ou de tipo, falar, não, mas você não se enquadra como PCD. E aí fala que enfrenta essa barreira ainda. Você já percebeu alguma situação assim? Não, normalmente pessoa com deficiência cresce com isso, desde o olhar diferente quando a gente chega, ou com atitudes diferentes, ou até mesmo o excesso de cuidado. Eu falo que a gente precisa quebrar na gente. A gente primeiro quebra nos outros e depois a gente precisa quebrar na gente para poder começar a se entender enquanto sujeito de... Eu não vou nem dizer direito, mas enquanto uma pessoa digna de coisas como qualquer outra. Mas lógico que eu digo que as barreiras, elas são diferentes de acordo com a deficiência, porque você pode chegar e perguntar para uma pessoa autista, ela não vai ter as mesmas barreiras que eu. Mas significa que ela é menos PCD que eu? Não. Inclusive dizer que uma pessoa é menos pessoa com deficiência do que outra, ou você até que se vira bem, ou você nem parece pessoa com deficiência. Nossa, gente, é inclusive uma marca do capacitismo, porque é ele que diz que a gente precisa estar dentro de um padrão normal e tudo mais. Sim, e a gente volta já com mais um bloco. A gente já volta já, gente. Fica ligado aí que já a gente volta. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou estudante do curso de Serviço Social e vim apresentar para vocês um pouco da minha facul. As aulas são ministradas no campus Castejão. É aqui que nós adquirimos mais proximidade com a comunidade. Meu curso tem duração de 7 semestres. Temos aulas presenciais com um enfoque muito grande no diálogo. O objetivo é que os alunos estejam preparados para intervir em diversas questões com sensibilidade, análise de conjuntura e uma atuação interdisciplinar. Vem comigo conhecer a nossa estrutura. As aulas teóricas são sempre importantes, mas o nosso curso não fica nem um pouco preso a isso. A parte prática também é levada muito a sério. Aqui podemos participar de um projeto de extensão, a Faculdade da Terceira Idade. Também oferecemos tutoria para os alunos e atividades para os assistentes sociais, que são os nossos supervisores de campo. A ética é muito estudada no nosso curso. O serviço social preza muito pelo senso crítico. Nós temos aulas muito abrangentes, estudamos psicologia, sociologia, direitos humanos e legislação social. O profissional formado em serviço social, ele pode atuar em diversas áreas, passando por instituições públicas, privadas, empresa, educação, várias opções. Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre o curso de serviço social. Esse é meu curso e a Univap é a minha universidade. Tchau, tchau! Voltamos, gente. A gente está aqui conversando com a Rebeca hoje. A gente vai continuar o nosso papo aqui com ela. E a gente estava falando sobre shows, sobre questão de acessibilidade para PCDs. E a gente vai continuar nessa linha um pouquinho. Rebeca, você pode explicar um pouquinho para a gente que você estava falando aí sobre questão do capacitismo, também sobre algum... como é que é? Desculpas. Na questão, tipo, de saber ou não de ser PCD. Você podia explicar um pouquinho melhor para a gente sobre isso? Você quer saber como uma pessoa sabe que ela é PCD? Não, tipo... O que você estava falando antes da questão, tipo... A questão do capacitismo tá tão enraizado na sociedade, assim, que acontece essas falas capacitistas mesmo sem a gente perceber. Exatamente. Por exemplo. Um panorama histórico do porquê exatamente. Explicar um pouquinho pra gente. Bom, se a gente for pensar historicamente, isso aí são dados, tá? Eu não estou inventando nada da minha cabeça. Na antiguidade, se você for olhar os povos antigos, Grécia, Egito,
as pessoas com deficiência eram mortas. Porque para aquela sociedade, para aquele modelo de padrão, aquelas crianças vinham como um castigo dos deuses ou como até um perigo para a própria formação social, porque aquela criança ela vai demandar um pouco mais de cuidado. Como que você vai abandonar um lugar e vai sair correndo se você tem uma pessoa que não tem a mesma mobilidade que todo mundo tem? Aí a gente avança, por exemplo, para o Renascimento, para aquela fase em que as pessoas começam a estudar muito mais. Aquele corpo começa a estar fora do padrão. Todo corpo que está fora do padrão daquilo que eles estão estudando fica fora. Aí, se você for olhar a questão da Idade Média, quando você tem a baixa do Renascimento e a Idade Média, na Idade Média a gente era visto como castigo de Deus. A gente não era mais morto, mas a gente era completamente segregado. Aí a gente avança um pouquinho mais, se a gente for ali ver a questão do pós-guerra e das guerras em si, que é onde você tem um boom das pessoas com deficiência, até pelas próprias características da guerra, as pessoas com deficiência eram colocadas para ser objeto de estudo. E aí você vê um crescimento de uma política que é, no pós-Segunda Guerra Mundial, você vê um crescimento de uma política que é muito mais assistencialista para a pessoa com deficiência do que qualquer outra coisa. E eu digo assistencialista porque assistencialismo é diferente de assistência social. Porque sim, a gente precisa da assistência social, mas só o assistencialismo, que é aquela questão de você precisa disso, eu te dou o caminho, não basta. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar. E agora que a gente vê, e aí nesse movimento de assistencialismo é que a gente vê um crescimento das APAES e das pestalozes. Eu estou falando que esse modelo não serve? Não, eu estou dizendo que só esse modelo não insere de uma maneira satisfatória a pessoa com deficiência de uma maneira que seja plena. Porque nem toda pessoa com deficiência vai precisar de uma assistência social nesse modelo. E cada um vai ter uma necessidade diferente que precisa ser atendida. Então essas questões históricas todas, que eu citei aqui de uma maneira bem rápida, mas depois eu posso indicar para vocês leituras, para que vocês fazem com que a imagem da pessoa com deficiência seja sempre do coitadinho, olha, ela, vamos facilitar para ela. Ou de, por exemplo, às vezes a gente estava falando de show, né, de sair. Muitas vezes na própria maneira de se relacionar. Às vezes você, por exemplo, eu estou inserida num ambiente de homens sem deficiência, então eu vou me interessar por homens sem deficiência. Como que é essa construção? Ele vai me olhar como mulher que eu sou? Ou ele vai olhar como, não, eu não vou assumir ela por uma questão que o corpo dela é assim ou é assado. Então, tem todas essas questões. É só a gente pensar com quantas pessoas com deficiência vocês realmente conviveram. Quantas pessoas com deficiência vocês conhecem que estão em cargos de chefia. Quantas pessoas com deficiência vocês estudaram. Quantas pessoas com deficiência são amigos de vocês e convivem com vocês. Quantas pessoas com deficiência vocês seguem na rede social. Então, essa invisibilidade ainda é muito grande e vem dessa questão que é histórica. Sim. E quais são as principais barreiras que você vê hoje para essa inclusão total? Então, fora as questões que são urbanísticas e arquitetônicas, enfim, a gente e de comunicação e tecnológicas e tudo mais, porque assim, a gente tem que pensar no macro, porque só dando um parâmetro para vocês, as barreiras da pessoa com deficiência podem ser urbanísticas, arquitetônicas, de transporte, comunicação, tecnológicas e atitudinais. Então, mas eu acho que a principal que a gente precisa quebrar para a gente começar a pensar numa sociedade que é inclusiva e que consegue visualizar a pessoa com deficiência como ela de fato é, uma pessoa que vem antes de qualquer outra questão, é a barreira atitudinal,
que é a barreira justamente daquilo que a gente está falando, do capacitismo e dessa visão que é histórica sobre a pessoa com deficiência e sobre os nossos corpos. Então a gente precisa, primeiro, quebrar a barreira atitudinal, porque quebrando a barreira atitudinal, a gente consegue que as pessoas sejam multiplicadoras da acessibilidade, porque daí você vai olhar num ambiente e vai falar assim, poxa, esse ambiente aqui não está inclusivo, o que eu posso fazer para tornar ele mais inclusivo? Porque às vezes a barreira pode ser quebrada numa atitude, no como eu posso te ajudar e aceitando a resposta. Por exemplo, barreiras que são tecnológicas e são comunicacionais. Por exemplo, vocês já pensaram como que um surdo se comunica na rua? Porque ele vai se comunicar. Como que ele faz? As pessoas estão prontas para receber isso? Ou, por exemplo, tecnológicas. Já pensaram como uma pessoa cega faz para usar um micro-ondas? Porque o micro-ondas, se vocês olharem, eu falo isso porque eu já pesquisei todas as marcas. O próprio micro-ondas não tem o braille. Como que uma pessoa com deficiência visual faz? Porque está tão incutida na nossa sociedade de que a pessoa com deficiência sempre vai ter alguém para fazer por ela, que a gente não pensa que a pessoa com deficiência, como uma pessoa como qualquer outra, vai querer autonomia e independência. E às vezes a minha autonomia, a minha independência, e aí eu estou dando um exemplo para que vocês quebrem o próprio conceito de autonomia e independência. Até para uma pessoa que depende de um cuidador, por exemplo, às vezes ela poder falar para o cuidador como ela quer ser ajudada, ou eu preciso disso e preciso daquilo, já é uma independência e é uma autonomia de dizer como ela quer, porque ninguém vai falar por ela vai falar. E eu não estou excluindo que existem pessoas que precisam de cuidado efetivo o tempo todo, tá? Só estou querendo dizer que a barreira atitudinal ainda é a principal barreira a ser quebrada, porque daí se a gente quebra essa barreira, a gente vai entender que pessoas com deficiência são pessoas e a gente não vai passar por esse olhar que diz que a gente é feio, ou esse olhar de você é menos, e não vai precisar ressignificar tanto as coisas. Sim, e fica uma coisa, por exemplo, que você mencionou a pessoa cega, ela às vezes tem que mexer no próprio micro-ondas que ela tem para facilitar para ela, e acaba ficando um procedimento caro para ela também. Nesse momento a acessibilidade fica mais complicada, nessa questão, tipo, se torna caro uma coisa que poderia ser acessível facilmente. Então, saiu pesquisas apontam que uma pessoa com deficiência, ela tem no orçamento doméstico, tá? Um adendo aí de em média, R$2.000, no mínimo, tá? Então, eu falo que é o custo da deficiência, vai vir, independente de qual deficiência que é, porque ela vai precisar de algumas questões que vão viabilizar. Então, assim, até nisso a gente pode ver o capacitismo por trás disso, porque assim, às vezes você até vê a pessoa com deficiência inserida ali, mas, porém, contudo, todavia, você também vê que às vezes a pessoa com deficiência, ela até acessa um determinado cargo, mas ela fica ali, 10, 15, 20 anos e ela não sobe, enquanto pessoas que entraram na mesma época que ela, desempenhando a mesma função, sem deficiência, elas galgam esse lugar e conseguem subir de cargo. Então, assim, mais do que isso, a gente precisa discutir sobre isso, as barreiras atitudinais. E quando eu digo a gente, sou eu, é você, é todo mundo. Porque como estamos num ambiente que é capacitista, assim, até mesmo eu que tenho consciência disso, às vezes posso ter atitudes capacitistas e preciso de um polimento nesse sentido. Mas eu acho que a gente começa agora a caminhar e a pensar nisso de uma maneira diferente. Eu tinha uma colega que ela era deficiente auditiva, aí ela tinha a menina que ficava com ela para traduzir aula para ela, né?
Aí a gente sentava com ela, que a gente era amiga dela, a gente queria entender que a gente sabia que não ia ficar 100% com a professora dela ali. E aí a gente sentava com ela, a gente pegava que ela levava uns livros de Libras, a gente tentava aprender, tipo, hoje eu sei falar, é que eu esqueci, mas uns tempos atrás eu sabia falar. Então se tivesse essa coisa, eu quero aprender porque eu quero ficar com você, eu quero te conhecer, eu quero... Porque saber que, por exemplo, não vai ficar com ela, tinha a professora dela ali, a gente tinha consciência que ela não estaria o tempo todo e a gente teria que se comunicar com ela de algum jeito para facilitar para ela também. E aí se tivesse mais essas atitudes até de escolas mesmo, que eu vejo às vezes que não tem muita liberação para professores de Libras que vão ajudar o aluno, por exemplo, com deficiência auditiva. Tipo, se tivesse mais esse interesse, eu quero te entender, eu quero te ajudar, você acha que isso teria... Sim, eu acho que é uma questão, primeiro, do interesse, de entender que a pauta é importante e de querer fazer. Eu acho que mais do que perfeito, é melhor ser feito. Então, assim, lógico que as coisas precisam melhorar, mas eu acredito muito naquilo que a gente faz e faz sabendo que não está perfeito, até porque você dizer que um ambiente acessível é muito difícil, porque para você dizer que um ambiente acessível, todas as barreiras que eu falei aqui precisam ser quebradas. E se a gente tem todo esse histórico, a gente vai ter barreiras atitudinais. Então, assim, a acessibilidade ou acesso de uma maneira ampla é uma construção diária. Sim. É uma desconstrução diária. E entre as barreiras que você falou, você citou as arquitetônicas. E assim, eu consumi um conteúdo recentemente que mostrava uma pessoa PCD e ela foi até o banheiro de um shopping e ela falou, as pessoas sem deficiência veem esse banheiro normal, para elas não tem nenhum problema. Mas eu, como PCD, não consigo usar, mesmo ele se dizendo acessível. Você vê que tem mesmo essa barreira bem... Tem, porque é o velho jargão. Eu falo que as pessoas fazem, mas elas nunca sentaram numa cadeira ou experimentaram a possibilidade de precisar daquele banheiro. Porque às vezes você tem banheiros que, por exemplo, a cadeira não entra, não faz o giro. Porque além de entrar, a cadeira tem que girar 360 de um lado para o outro. E eu falo que às vezes falta a questão de chamar alguma pessoa com deficiência e falar assim, fulano, dá uma olhadinha aqui, vê pra mim se tá acessível, se não tá, o que pode melhorar. Porque não é que eu tô falando que os ambientes vão ficar perfeitos, porque a acessibilidade é um conceito em construção. Então a gente, como sociedade, vai evoluindo nisso e vai fazendo com que os ambientes fiquem cada vez mais acessíveis. Mas a gente precisa, de fato, que as pessoas olhem com o olhar da pessoa com deficiência. É o que eu brinco. O mundo é feito por pessoas sem deficiência para pessoas sem deficiência. Então, a gente precisa, primeiro, entender esse lugar de, olha, vamos lá, vamos chamar, vamos ver se esse lugar tá usável mesmo. Porque, às vezes, o próprio banheiro com deficiência vira o fraudário, vira o depósito, vira qualquer outra coisa que não é o banheiro. Ou às vezes é o banheiro mais longe que você tem do seu estabelecimento, quando ele tem que ser o primeiro. Eu vi isso daí na questão de banheiro ser longe, que tem uma menina que eu sigo, e ela é PCD também. Ela comentou do show do Rock in Rio que a única desvantagem que ela viu assim foi que os banheiros eram muito longe. Que tipo, tinha uma área PCD legal, só que assim, tipo, o banheiro ali estava sendo um banheiro que era PCD também, então podia ser usado por idoso, por gestante, por mulher com bebê. E aí fica dificulta porque é fila, né? Aí tem um outro, só que é lá do outro lado. Aí ela falou que, eu concordo com ela nesse ponto que, tipo, podia ser um pouquinho mais separado sobre essa questão que você acha. Assim, podia ser separado, até porque, por exemplo, às vezes o PCD tem dificuldade de transferir. Ou, por exemplo, eu vou até mais longe. Às vezes não é questão de separar, às vezes é criar mais pontos. Sim. Eu não fui no Rock in Rio, mas eu acompanhei o pessoal que eu sigo, que é PCD e falou muito dessa questão do banheiro, de ser muito longe. Então, por exemplo, se você tem
você tem X PCDs, olha, estamos nos preparando para isso. Vamos colocar banheiros PCDs em todos os pontos, porque a gente tem que lembrar longe, né? que normalmente PCD tem mais dificuldade de chegar no banheiro. Então, a gente precisa de um banheiro que esteja mais perto, ainda mais um contexto Rock in Rio, porque é um evento gigante, é longe, né? Você vai andar quilômetros, você vai beber, então a bexiga fica mais cheia, você vai precisar ir mais vezes no banheiro. Então, por exemplo, vamos ampliar esses pontos, vamos colocar banheiros em todos os lugares, ou pelo menos na maior parte dos lugares que a gente conseguir. Sim. E também colocar uma supervisão, né? Que tem gente que às vezes acaba não respeitando, né? Que acaba querendo usar e a pessoa que precisa mesmo não consegue usar porque tem outra pessoa que não precisa estar usando, porque não quer esperar a fila. E, tipo, uma supervisãozinha assim, eu também acho que seria bacana pra garantir 100% que o que eu brinco, não são só 5 minutos. Uhum. É porque às vezes acontece de você ver no próprio banheiro mesmo. A pessoa quer usar, mas eu só usei 5 minutos. Eu falei, tá bom, mas e a pessoa que não consegue usar o banheiro que é pra você? Pois é. Por causa de 5 minutos, uma pessoa pode se urinar. Sim. E porque ela não vai conseguir chegar a tempo. Ou ela não. Porque vocês já se perguntaram se ela consegue segurar a urina? Ou se ela... Porque, por exemplo, se você está falando de lesionados medulários, muitas vezes, quando a bexiga está cheia e se eles não esvaziam a bexiga e eles não têm controle, eles vão perceber que a bexiga está cheia pela própria reação do corpo. Ou às vezes começa a ter arrepio e tudo mais, e aí se você não vai e não alivia, bata pela própria sonda, você começa a passar mal de ter variação de pressão arterial. Então tem toda uma questão médica também. Sim. E é aquela história, né, que acontece muito também nessas mesas que são reservadas no shopping. Eu vivo acontecendo isso comigo. Às vezes eu tô no shopping, o povo tá lá sentado, eu simplesmente chego e pergunto, você tem alguma deficiência? Não, então pode levantar, porque esse lugar aqui não é pra você, eu vou sentar. Ele, moça, mas tem aquela mesa ali. Eu falei, não, mas essa mesa aqui é pra mim, não é pra você. O papo tá bom, mas a gente agora vai entrar para um intervalo rapidinho e a gente já volta. Olá, tudo bem? Eu me chamo Raquel, eu sou estudante do curso de Psicologia e eu estou muito feliz em poder mostrar para vocês um pouco mais sobre a minha facul. A trajetória para nos tornarmos psicólogos dura 5 anos. Aqui aprendemos muito sobre as técnicas e temos todo o embasamento teórico necessário para a nossa formação, além da parte prática que nos faz refletir criticamente sobre o nosso compromisso com a sociedade. E é por isso que desde o primeiro ano do nosso curso, nós já temos o estágio, que nos faz exercitar a capacidade de escuta, observação e análise dos resultados. Vem comigo, eu vou mostrar um pouco para vocês sobre a nossa estrutura. Sabia que temos aulas de neurofisiologia? Elas ocorrem aqui no laboratório de anatomia, onde a gente utiliza de peças de silicone para estudar o sistema nervoso e a sua influência no sono, nas memórias, nas emoções e nas diversas patologias mentais. Aqui é um lugar muito especial, é a nossa clínica escola, é onde vamos aplicar os testes e a partir do 4º ano vamos fazer atendimento ao público e é onde vamos colocar em prática toda a nossa aprendizagem. É aqui onde nós estudamos o comportamento e o funcionamento do cognitivo através de softwares de computadores. É onde também fazemos as nossas pesquisas e realizamos os nossos projetos. É onde nós, alunos, conseguimos contribuir para a construção do conhecimento em psicologia. A
atuação de um psicólogo é bem ampla. Podemos atuar em psicologia clínica, hospitalar, escolar, esportiva, neuropsicologia, entre outros. Uma área que eu gosto muito é de ações sociais, que é sempre numa perspectiva ética de garantias dos direitos humanos. E é como o meu curso sempre salienta, onde há pessoas, há psicologia. E esse é o meu curso, e a Univap é a minha universidade. Tchau, tchau! Voltamos com mais um bloco do Enfoco dessa quarta-feira. Lembrando que a gente está aqui com a Rebeca para falar sobre inclusão. E, Rebeca, você estava falando, a gente estava no outro bloco comentando sobre, apesar de terem lugares que se dizem acessíveis, ainda tem, sim, barreiras, e que uma das respostas para isso seria chamar pessoas com deficiência para, né, validar aquele lugar. Exatamente, porque a partir do momento que você tem mais pessoas com deficiência sendo vistas e desempenhando funções diferentes, você naturaliza. É a representatividade. Para que as pessoas me olhem com naturalidade, elas precisam reconhecer em mim as mesmas dores que elas passam. Então, eu acho que o caminho é exatamente esse, cada vez mais pessoas com deficiência falando sobre elas mesmas e que a gente tenha a oportunidade de falar sobre outros assuntos também que não tem nada a ver com deficiência, porque eu demorei muito para ter esse entendimento que eu tenho hoje, tá, meninas? Eu não sou só a minha deficiência, eu não sou só a minha muleta. A muleta faz parte de quem eu sou, mas eu não sou só isso. Eu sou a Rebeca, que é amiga, que é irmã, que é filha, que tem o sonho de construir uma família, que quer ter uma filha, que quer ter 3 filhos no cachorro, entendeu? Então, existem coisas que são para além da deficiência. Eu acho que é isso que falta, socialmente falando, para que as pessoas com deficiência sejam naturalizadas. É horrível dizer isso, mas eu ouvi de um colega que é auditor fiscal do trabalho. Ele é lá do Sul, inclusive. Se vocês quiserem falar com ele pelo Teams, é uma ótima oportunidade. Existe um apartheid da pessoa com deficiência da sociedade. Por quê? Eu vou explicar. Se a gente hoje sair, a gente foi num bar, numa loja, e vê, não, aqui não entra negros. Eu vou explicar o porquê que eu usei apartheid, vocês vão entender. Porque ele usou e eu achei genial, então estou pegando o exemplo dele. Aquilo vai te impactar tanto que você vai ligar para a polícia, você vai fazer vídeo no YouTube, você vai fazer um escarcéu, aquilo vai tomar o seu dia. Mas se a gente vai em um determinado estabelecimento, numa loja, num show, num bar ou em qualquer outro lugar, e eu vou dar um exemplo simples, tá? E ver uma escada gigante que uma pessoa com deficiência não consegue acessar, a gente simplesmente acha aquilo natural. E a gente aplaude a pessoa com deficiência para subir. E na verdade a gente nem precisaria estar subindo. Porque aquele ambiente precisa ser pensado de uma maneira que inclusive pensar em todo mundo que tá ali, em todo mundo, porque todo mundo vai consumir. Se você tá falando de um bar, todo mundo quer ir no bar, todo mundo quer confraternizar, todo mundo quer tomar uma cervejinha. Todo mundo quer ir no cinema, por exemplo. Todo mundo quer sair num date. Como que isso vai acontecer? Entendeu? Sim. E aí e ele deu esse exemplo e eu achei genial, porque de fato E aí a gente entra naquela questão de culpa exclusiva da vítima. Mas não tem por quê? Porque ela é assim ou porque ela é assado. Nunca é culpa do estabelecimento ou das pessoas sem deficiência que não pensaram para fora da caixa. Com esse transporte público, você percebe também que falta uma atenção muito grande. Sim, eu falo que para além das questões de inclusão no mercado de trabalho, eu acho que muito maior do que a inclusão no mercado de trabalho, a mobilidade urbana é uma questão muito importante para a pessoa com deficiência. Porque não adianta você ter política pública para ela acessar
tratamentos, para ela acessar lazer, para ela acessar o próprio trabalho, se você não tem uma mobilidade urbana que oportunize isso também. Exatamente, porque ela vai precisar transitar. E uma pessoa com deficiência, ela vai ter dificuldades de mobilidade muito maiores. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de exemplos práticos para que as pessoas vejam que eu não estou falando de coisas que são de outro planeta. Eu, Rebeca, não consigo usar ônibus se eu não estiver com alguém. Por quê? Porque muitas vezes a rampa não está funcionando. Aquela rampa do ônibus não é uma rampa segura, porque a rampa é um pouco menor, enfim, me dá um pouco de medo e agonia. Então, por exemplo, se eu estiver com vocês, eu vou de ônibus, não tem problema nenhum com isso. Por quê? Porque eu vou dar a muleta para alguém segurar, eu vou subir no ônibus, vocês vão estar lá para me ajudar a sentar, a fazer todo o processo. Agora, eu, Rebeca, sozinha, não vou conseguir fazer todo esse processo, vou depender de alguém. E eu, Rebeca, sozinha hoje, ando de Uber. E aí, pegando o gancho do que eu falei no bloco anterior, do custo da pessoa com deficiência, eu só ando de Uber. Por quê? Porque eu estou o tempo todo sozinha, na maioria das vezes. Então, isso tem um custo. No meu orçamento do médico, falando tranquilamente, de 800, 900 mil reais. Então, assim, é um custo. É um custo que poderia estar sendo evitado. Poderia estar sendo evitado se a gente tivesse uma mobilidade urbana efetiva. Sim. E eu estou dizendo, por exemplo, eu, graças a Deus, trabalho e tenho condições de manter isso. Mas uma pessoa com deficiência que não tem, ela não vai trabalhar por conta de que ela não consegue acessar esse... Ela até vai querer trabalhar, mas ela não vai conseguir chegar até o trabalho, ela não vai conseguir chegar até o lugar que ela precisa fazer o tratamento de saúde, ela não vai conseguir acessar o lazer e tudo. Aí a gente entra nessa bolha, nessa discussão de segregação mesmo, do que a gente precisa. Sim. E a gente vê também até a questão de carros adaptados, né? Que eles são muito mais caros do que carros comuns. E entra nisso que você falou, as pessoas com deficiência, algumas conseguem ter acesso a ele, outras já, por conta do financeiro, não conseguem. E isso já acaba segregando. Aquela coisa de adaptação em Leighton. O caráter socioeconômico, né? Em que contexto social e econômico a pessoa com deficiência está inserida, conta muito. Desde a família que ela nasceu, os amigos que ela tem, enfim. E vamos pensar, eu, Rebeca, com a mesma deficiência que eu tenho, vocês estão vendo. Então, só para quem está assistindo, eu uso muleta. Vamos pensar nessa mesma comorbidade, nessas mesmas dificuldades, se eu morasse numa comunidade ribeirinha do Amazonas. Eu estou exagerando aqui, mas é só para se entender. Como seria essa mobilidade? Como que isso vai acontecer? Ou, por exemplo, ou se eu não fosse advogada, se eu só tivesse terminado o ensino médio e não tivesse condições de pagar Uber, como que seria? Como que isso impactaria? Porque, igual você falou, não é que o carro adaptado ele é muito mais caro. O que encarece o carro adaptado é que, só explicando de uma maneira bem simplista para quem está em casa entender como funciona esse procedimento. E até mesmo, se eu falar alguma besteira aqui, eu peço desculpa para quem está assistindo, porque eu estou falando da minha cabeça do que eu já ouvi de pessoas com deficiência que tiraram a carteira, porque eu ainda não tenho habilitação, então pode ser que eu esteja falando alguma besteira que eu já estou de antemão pedindo desculpa. Mas você passa pela perícia no Detran, o Detran vai dizer para a autoescola quais adaptações você precisa, você vai lá, faz a autoescola, tira a habilitação e tudo mais. Aí depois, quando chegar na fase de comprar o carro, você compra na concessionária com toda a isenção de impostos que a gente tem o direito dentro das regras de isenção de imposto, que são bem específicas. E aí você tira esse carro da concessionária e manda para a fábrica para poder fazer a adaptação.
esse dinheiro que você manda para a fábrica para fazer a adaptação, ele tem que ser pago em cash. Então, é isso que encarece a pessoa com deficiência dentro do carro, porque daí não é só financiar o carro, você tem que pensar no dinheiro dado da própria adaptação. Então, e outra coisa, né, igualzinho eu falei, uma pessoa com deficiência naturalmente vem aí, segundo as pesquisas, com R$2.000 a mais no orçamento doméstico. Então você tem que pensar que fora as questões ligadas ao carro, a própria habilitação e tudo mais, você tem esses R$2.000 diários, aí fora o aluguel, comida, água, luz, que é o normal de todo mundo. Então é isso que faz com que dificulte um pouco e com que esse contexto socioeconômico impacte muito. E essa questão da autoescola também precisa ter um carro adaptado. Sim. E assim, eu, por exemplo, não conheço nenhuma autoescola que tenha aqui em São José. Então, aqui em São José, quando eu fiz 18 anos, há 11 anos atrás, não façam conta, eu tô traumatizada. Eu achei uma única autoescola no Jardim Motorama. Hoje em dia eu não sei quantas autoescolas tem que efetivamente tem o carro adaptado. Eu espero que tenha mais. Sim. É um dado bem triste, né? Porque assim, se você for parar pra pensar, eu acho que do caminho da minha casa até aqui eu passo por umas 4, 5. E pensar que nenhuma delas... E ainda se for ter, é longe da longe, tipo, se você mora aqui, é lá em outro lugar, como é que faz também? É isso que a gente estava falando, a invisibilidade da pessoa com deficiência, porque custa. Porque normalmente, vai estar custando o dobro pra você ir para lá, pra você gastar pra tirar a carteira, pra ir... assim... As questões de acesso da pessoa com deficiência precisam melhorar muito a partir da barreira atitudinal. As pessoas não veem mais investir em pessoa com deficiência como um custo. Sim. Ou é de ver a pessoa por trás da deficiência, não. Eu falo que eu não sou só isso, eu não sou... E também a gente tem que tirar essa palavra de ela é legal, ela é bonita, ela é inteligente, apesar da deficiência. Não, ela é legal, ela é bonita, ela é inteligente com a deficiência. E aí faz parte do caminho, daquilo que atravessa a gente. Lógico que a deficiência molda e moldou muito do que eu sou, mas eu não sou só isso, entendeu? A gente tinha falado também sobre a questão tipo, dos direitos que pessoas PCDs têm, como a Nayara comentou, tem gente, uma maioria que provavelmente não sabe. Você poderia tipo, falar alguns pra gente, ressaltar outros? Então, a gente tem um direito, vamos lá, vamos começar pelo que a gente já falou aqui, das questões de lazer, da meia entrada, isso em todos os lugares, e o acompanhante. E tudo que eu falar aqui vale tanto para a pessoa com deficiência quanto para o cuidador, para o pai, para a mãe, para o responsável, porque é de uma maneira ampla, inclusive para aquelas pessoas com deficiência que dependem de cuidado geral e restrito. A gente vai ter o direito à saúde, que é o direito médico propriamente dito, que é aquilo de ter o direito à prescrição médica daquilo que o médico prescreveu, independente de estar ou não na cobertura, seja da rede pública, seja da rede particular ou da rede credenciada a uma operadora de plano de saúde. A gente vai ter, no caso dos empregados públicos e servidores públicos, tanto municipais, estaduais, federais, a redução da jornada de trabalho sem o prejuízo do salário. A gente vai ter o direito, sim, de acessar uma vaga de emprego CLT. E aí é importante ressaltar que a pessoa com deficiência ela não precisa cumprir todos os requisitos, todas as funções daquela vaga. Por exemplo, se você vai contratar uma pessoa com deficiência, ela é surda, ela não vai poder ter na função dela um cargo que ela vá atender o telefone. Então, por exemplo, aquela vaga tem que estar adaptada para as necessidades daquela pessoa. Ela vai ter o direito de isenção de impostos, como o imposto de renda, o IPI, o IOF. Claro que essas isenções vai depender aí
do próprio regulamento estadual e federal. Eu estou falando bem no geral. Fora os benefícios previdenciários da aposentadoria, que tem regras diferentes para a pessoa com deficiência, que a pessoa com deficiência ela se aposenta mais cedo de acordo com o grau de deficiência, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, ou até mesmo da aposentadoria por idade, que aí vai ter um critério diferente de idade e de tempo de contribuição. E também os benefícios assistenciais, que são o LOAS e a aposentadoria por invalidez, que acaba entrando no auxílio, no próprio como benefício previdenciário, mas você tem o direito a acrescentar 25% desse valor da aposentadoria por invalidez no caso da pessoa precisar de um cuidado integral e contínuo. E quem quiser consultar esses direitos da pessoa com deficiência, até para auxiliar alguém ou para ela mesma, tem algum portal que ela possa pesquisar? Tem sim. A OAB de São Paulo, ela criou uma cartilha que, se vocês procurarem na cartilha de direitos da pessoa com deficiência, ela está bem completinha. Ela passa por todas as áreas do direito de uma maneira bem simples, não fica falando juridiquês nem nada. E é bem legal. Ou também pode me acompanhar na rede social, que a gente tenta dar esse conteúdo aí, esse viés e consegue dar essa atenção para quem quiser perguntar sobre os direitos da pessoa com deficiência. E falando sobre a OAB, você falou pra gente que você é voluntária lá, certo? E você faz um trabalho muito legal, certo? Sim, eu estou como presidente de comissão na OAB, da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência, e a gente desempenha esse trabalho tanto para o advogado que atua na área, quanto para a sociedade civil mesmo, e vendo as necessidades da sociedade civil. Inclusive, no próximo dia 30 de setembro, a gente está trazendo aqui para São José, para dar um treinamento gratuito, o Marcelo Pires, que é de uma empresa chamada Consolidar Diversidade, e que eles dão treinamentos aí no Brasil inteiro para grandes empresas como o Armarins Fernando, o próprio Tribunal Superior do Trabalho faz treinamento com eles, entre outras empresas. E a empresa nasceu justamente com esse viés para tratar primeiro da inclusão da pessoa com deficiência e depois foi expandido para outras áreas de diversidade e de minorias. Então ele vem e vai dar gratuitamente esse treinamento para falar exatamente com os empreendedores convidados, com as empresas convidadas sobre diversidade e sobre inclusão da pessoa com deficiência e as vantagens de fazer isso acontecer, tanto para empresas que têm a obrigatoriedade pela lei de cotas, quanto para empreendedores que não têm essa obrigatoriedade, mas que querem sim quebrar esse paradigma e contratar uma pessoa com deficiência. Inclusive, a gente está com as inscrições aí acabando. Se vocês puderem colocar nos créditos o meu contato, sou eu que estou fazendo a triagem e a inscrição. E aí até que dia é as inscrições? Então, a gente está aí, eu estou trabalhando para encerrar entre hoje e amanhã, mas a gente, chorando muito, a gente consegue encaixar. Então, quem tiver interesse... Você pode falar o seu contato, por favor? Falo. É 12 98141 5332 ou Rebeca com CK Barbosa com S adv@gmail.com. Perfeito. Então fica aí, gente, para vocês o convite da Rebeca e também o nosso convite para vocês assistirem o Univap Notícias na próxima sexta-feira. Gente, fiquem ligados aí que sexta-feira, 4 horas, temos o Univap Notícias. E também lembrando que o Infoco a gente também tem semana que vem, quarta-feira de novo. E foi muito legal conversar com você, Rebeca, a gente adorou. Muito obrigada pela sua atenção. E é isso, muito obrigada por ter aceitado vir conversar com a gente. Gente, foi um papo muito importante e para as pessoas que quiserem interesse, quem quiser ir na rede social dela, conferir, conversar com ela, a gente já falou aqui,
Qualquer coisa a gente coloca para vocês na descrição. Isso, muito obrigada pela sua audiência e até sexta-feira.